Exaltado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A você, meu amado ouvinte, que está ao alcance deste som, de uma forma especial eu chamo sua atenção para essa linda e maravilhosa leitura, a qual vou ler neste momento. Ele se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: E falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Louvado seja Deus. Esta é a palavra, louvado seja o nome do Senhor. Disse o Senhor Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, de uma forma especial. Porque pregando o Evangelho de uma forma especial, o homem, ele se desperta do sono que dorme. Louvado seja Deus. O Evangelho, ele tem o poder e ele tem autonomia de despertar o ser humano de um sono a qual ele dorme. Você pode perguntar: irmão, e que sono é esse? Louvado seja o nome do Senhor. É o sono da indolência. Sono esse que o homem ele não enxerga o caminho dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. E o homem, ele tem que enxergar o caminho dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. E o homem não consegue enxergar quando se trata de salvação, que esse, louvado seja o nome do Senhor, é o objetivo da voz do que clama no deserto, e assim sucessivamente sair em vias públicas para anunciar este santo e maravilhoso Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. O objetivo é tratar de um assunto especial chamado salvação, a qual o mundo não conhece e muitas vezes não tão pouco interessa, porque não sabe o valor. Louvado seja o nome do Senhor, que tem, louvado seja o nome do Senhor, uma alma. Louvado seja o nome do Senhor. E ele não se dá o respeito para com Deus e anda de qualquer jeito e assim sucessivamente. Mas eu quero dizer para você, meu amado ouvinte, que se encontra ao alcance deste som, louvado seja o nome do Senhor. Para você que vai me assistir pelas redes sociais, eu quero dizer para você que Jesus, ele morreu lá na cruz do Calvário para dar a sua vida ao meu respeito e ao seu respeito, para que eu tenha vida. Louvado seja o nome do Senhor. E a coisa mais linda do mundo, louvado seja o nome do Senhor, é o homem ter vida, ter o conhecimento da sua salvação e assim sucessivamente. Porque um homem que tem conhecimento da sua salvação, ele é um homem diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Glória. Louvado seja Deus. Homem que tem o conhecimento da salvação. E você pode perguntar: irmão, e o que é que eu faço para mim ter o conhecimento da minha salvação? Porque até o presente momento eu não conheço nada, vivo com nenhuma tanajura, saí de um buraco e estou no mundo e os bichos vão me comer. Eu quero dizer para você, meu amado ouvinte, louvado seja o nome do Senhor, que não tem o conhecimento da sua salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Para você que tem andado por caminho ermo e não tem o conhecimento da salvação, até que tem que ter ido buscado, mas de uma forma de real. De uma forma de real. Em caminho ermo onde não tem salvação. Tem caminho, a Bíblia diz, que parece ser direito,
aos olhos dos homens, mas o final é morte e destruição eterna. Mas para que o homem ele tome conhecimento da salvação, disse Jesus na sua palavra: eu sou o caminho. Para você que tem sede de salvação e tem vontade de um dia entrar na cidade santa pelas portas, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar em lugar nenhum. Ninguém pode chegar diante de Deus se não for por mim. Mas infelizmente, falsos mestres, falsos condutores têm levado as nações por caminho esmo. Caminho esse, ele não chega a conhecimento nenhum. Mas por quê? Porque ele não dá crença à palavra de Deus. Caminho esse que só leva o homem a se distanciar de Deus. Mas a palavra de Deus diz: examinai as Escrituras e procurai ter nela a sua salvação, porque a sua salvação ela não se encontra em Jesus. Isso é duro dizer isso. Nem tampouco se encontra em Deus. A sua salvação, a salvação da humanidade, ela se encontra nas Escrituras Sagradas. Você pode amar a Deus de uma forma especial, mas não tomando conhecimento das Escrituras, você trai Ele por qualquer negócio. Você trai Ele pelo pedaço de pau. Você traz Ele pelo nada. Você coloca sua fé e distribui sua fé com qualquer coisa. Aí você traiu Ele. Ama a Deus, muitas vezes adora a Deus, mas trai Ele pelo pedaço de pau qualquer, pelo cabo de vassoura, pela sua fé. Põe sua fé num troço morto qualquer. Aí você traiu a Deus. E você não tem salvação por isso. Por isso Jesus falou: examinai as Escrituras e cuide de ter nela. É aqui, ó. Examinai as Escrituras e cuide de ter nela. A sua salvação está aqui. Porque muitas vezes o homem apela para Deus e não dá crença à sua palavra. E assim sucessivamente. Não para examinar as Escrituras para ele alinhar a sua fé de uma forma especial. Porque Jesus falou: louvado seja o nome do Senhor, que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, não é o meu e o seu coração, é aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rio de águas vivas correrá no seu ventre. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, louvado seja o nome do Senhor. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer coisa, não é de todo modo a sua crença. Ela não vale. A sua crença não pode ser de qualquer jeito. Ela tem que estar alinhada pelas Escrituras, sem fugir nem para a direita, nem tampouco para a esquerda. Ela tem que estar alinhada, programada. Louvado seja o nome do Senhor, teleguiada, e assim sucessivamente. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aí sim, aí a Bíblia responde, quando se trata de salvação, aí em João capítulo 17, versículo 3, a Bíblia relata que a salvação é esta: que creia no único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a qual Ele enviou. Esta é a razão de Jesus ter mandado, ordenado, Marcos 15, 16 ou 16 e 15, aonde Ele falou na sua santa e grandiosa palavra: ide por todo mundo,
pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado, escute bem, aquele que crê neste Evangelho e for batizado, o tal será salvo. Escute só que coisa linda e maravilhosa. Aquele que crê no Evangelho e for batizado, diz a palavra de Deus, ele será. Ainda tem um ponto ainda, não está. Ele entrou na faculdade de Deus. E se ele voltar para trás, desistir da caminhada, em troco de um nada, assim como desistiram, voltar atrás de uma bituca de cigarro, de um copo de cachaça, e assim sucessivamente, e deixar o santo e maravilhoso caminho do Senhor. A Bíblia diz que ele que passou por esse processo e voltou para trás, 7 vezes o castigo será mais pior ainda. A Bíblia diz para aquele que aceitaram a palavra e andaram pelo caminho 1, 2, 3 milhas, 2 quilômetros e voltaram para trás, o seu castigo será pior. A Bíblia diz, escute a situação do homem. Essa é a situação do homem. A Bíblia diz para aqueles que andaram segundo a palavra e voltaram para trás. O porco voltou ao seu espojeiro de lama, e o cachorro, o cão, voltou a comer o seu próprio vômito. Agora imagine você que nunca deu um passo para parar, para aceitar essa palavra, nunca parou, louvado seja o nome do Senhor, para entender e querer compreender. Se aqueles que andaram 1, 2, 3, 4, 10, 15 anos correm o risco de se perder, imagine você que neste caminho santo não entrou ainda, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você que o Evangelho de Deus, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele não faz vergonha ao homem. O que faz vergonha o homem é ele sair no meio da rua, ser preso pelas autoridades competentes, ser algemado e ser desmoralizado diante da sociedade porque praticou o que não devia. Mas você, louvado seja o nome do Senhor, aceitar o Evangelho de Jesus, isso não faz vergonha. Faz vergonha para o diabo, porque mais um ele perdeu. Ele fica desmoralizado. E assim sucessivamente. Eu quero dizer para você, meu amado ouvinte, que vai me assistir pelos meios de comunicação, não faz vergonha ser crente. Ser crente é Evangelho na pessoa bendita de Jesus, é a logomarca de Deus na sua vida. Este Evangelho Santo, ele é a logomarca de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo aquele que aceita este nome na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe por que foi que Jesus padeceu no caminho do Gólgota? Ele foi chucateado, foi humilhado, foi pisoteado. Você sabe por quê? Porque ele tinha a logomarca de Deus na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém sofre por esse Evangelho se ele não tiver a logomarca de Deus na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. É coisa gloriosa, louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus falou nas suas palavras, lá em Mateus 28, 19, ide por todo mundo, fazeis discípulos de todas as nações, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você que um discípulo de Deus, ele não é qualquer pessoa, ele é autoridade na terra, aonde chegar, e assim sucessivamente. Ele é uma autoridade de Deus, ele tem o poder, ele tem autonomia de protestar contra as protestades das trevas, desmoralizar Satanás no meio da rua, aonde quer que seja, através do poder da palavra de Deus, porque ele é um discípulo de
Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Discípulo de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. É uma autoridade máxima de Deus aqui na terra. Quando Jesus falou, ide por todo mundo e fazer discípulos, louvado seja o nome do Senhor. É coisa linda. E você, meu amado ouvinte, que está me escutando através desse som, vai a saber que você aceite este evangelho e amanhã você seja um missionário da parte de Deus e assim sucessivamente. Agora, para ser um missionário, tem que largar a prostituição, a fantasia, a danceteria e assim sucessivamente. Tem que negar tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. E ser um homem de Deus e protestar contra o pecado, não fazer mais parte do pecado. Irmão, mas que pecado é esse? Louvado seja o nome do Senhor. A idolatria, a feitiçaria que assola o ser humano de uma forma especial, você vai ver muito. Louvado seja o nome do Senhor. Acidente no meio das estradas e aí sucessivamente. E muitas vezes, louvado seja o nome do Senhor, foi alguém que fez uma macumba para ele, uma feitiçaria para ele se acabar os pedaços e assim sucessivamente, e algo acontece. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Você vai ver os hospitais. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes cheio de pessoas com enfermidade maligna. E o médico anda por um lado, anda por outro, e assim sucessivamente. Louvado seja o nome do Senhor. E os médicos, e assim sucessivamente. Os médicos andam para um lado, andam para outro, não descobre a doença, porque ela é obra de feitiçaria, obra de encruzilhada, e assim sucessivamente, porque fizeram esse trabalho de macumba, de feitiçaria, para desgraçar a vida de A e de B, e os hospitais estão cheios. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olhei para aqui, senão você vai ficar dando pregação. Glória a Deus. Fica aqui. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso a palavra de Deus diz que há uma festa no céu pelos anjos de Deus quando um pecador ele aceita este evangelho. Louvado seja o nome do Senhor, porque este evangelho ele tem o poder, ele tem a autonomia de transformar o mais vil pecador numa nova criatura na pessoa bendita de Jesus. E quando o homem ele aceita o evangelho, louvado seja o nome do Senhor, ele sai de uma posição desgraçada, miserável, pecador, que é o nome mais miserável que o ser humano tem na terra. Este nome de pecador. E Jesus não quer isso para você. Jesus quer que você seja santo. Tenha esta logomarca também na sua vida. Logomarca de santo. Que venha até sofrer pela palavra. Se for preciso até morrer, se for a causa. Assim como muitos morreram em prol desta palavra, para que hoje esteja aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Anunciando este lindo e maravilhoso evangelho a todo aquele que não tem o conhecimento da sua salvação. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, meu amado ouvinte, tome posse da sua salvação. A Bíblia diz: tomais o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é essa aqui, a palavra de Deus. Se posicione aqui na terra, tome
tome o capacete da salvação. É coisa linda o ser humano tomar o capacete da salvação, porque a mentira não entra mais na mente dele, o ensino da idolatria não entra mais, o ensino da feitiçaria não entra mais, e assim sucessivamente, porque ele está escudado com a palavra de Deus. Ele tomou conhecimento da salvação e não abre mão dos seus preceitos. Louvado seja o nome do Senhor. É coisa linda e maravilhosa, louvado seja o nome do Senhor, quando o ser humano ele toma conhecimento da salvação, aí ele aceita este evangelho, o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar na sua vida, e assim sucessivamente, e agora ele anda de cabeça erguida diante da sociedade, dizendo que foi liberto para a honra e a glória de Jesus. E um homem liberto, ele faz a diferença no meio da sociedade, porque Jesus, ele falou em suas palavras: salvai-vos desta geração má, perversa e adúltera. Esse é o título que o ser humano tem diante de Deus, e assim sucessivamente. Não interessa o caminho que você anda, é louvável, e assim sucessivamente, mas diante da palavra, todo aquele que não aceita este nome na sua vida e não anda segundo o livro da lei, ele tem o título de prostituto diante de Deus. Nós passou o mês 5, aonde o Nordeste se manifesta com uma idolatria tremenda. Isso é lindo e é maravilhoso, porque se passa a conhecer quem está enfadado com as obras das trevas, quem está envolvido, promovendo coisas abomináveis aos olhos de Deus. E por incrível que pareça, a sociedade, na sua alta maioria, segue esse caminho, e por fim de todas as coisas diz que ama Deus. E por incrível que pareça, Deus o ama. Ele mandou Jesus, seu filho amado, dar sua vida pelo mais vil pecador. Agora eu quero dizer para você que anda na prática da idolatria, servindo a ídolo mudo e surdo, aonde a palavra de Deus diz que eles têm pé e não anda, tem boca mas não fala, tem olho mas não vê. É um direito que lhe cabe você seguir esse caminho, esses ídolos. Agora eu digo para você que a palavra de Deus diz que os idólatras, eles nem entram e nem fazem parte do reino de Deus, porque eles são traidores da pátria, espiritualmente falando. Louvado seja Deus, glória a Deus. Não é o querer de Deus. Nós sabemos, glória a Deus, nós sabemos que aqui não é o lugar de ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que aqui não é o lugar de ninguém. Você é prova disso. Seus pais, seus antepassados foram embora para a eternidade, não ficaram aqui. Até que ficaram aqui muitos dias, muitos anos, mas foram embora. E amanhã é você, de uma forma especial, vai embora. Aqui não é lugar de ninguém. Até os dinossauros que eram gigantes foram embora também. Ninguém fica aqui. Agora, para o ser humano, o negócio é diferente, porque do outro lado da vida tem os céus nos aguardando, os céus de Deus nos aguardando. Do outro lado tem os céus. A Bíblia registra que Jesus, quando subiu, ele disse que foi preparar lugar para onde ele estivesse, os seus discípulos
discípulos tivessem também. Não eram os incrédulos não, viu? O lugar do incrédulo é diferente, eu vou falar daqui a pouco. É o lugar dos discípulos de Jesus. Jesus disse que foi preparar lugar. E quando ele voltar, levará outra vez para consigo mesmo. Para onde ele estiver, estejai vós também. Louvado seja o nome do Senhor. Então é louvável diante de Deus o homem aceitar o Evangelho, para um dia ele ir morar com Jesus na eternidade. Agora, se você for macho, tiver disposição, tiver autonomia e coragem de encarar o inferno que está do outro lado, fica à vontade. É só você ficar na posição dos vossos pais e assim sucessivamente, porque um já desceu e assim sucessivamente, muitos já desceram e estão do outro lado da vida, aguardando parente, aderente, clamando pela mãe das Aracã, porque de lá não tem mais retorno. Todo aquele que partiu para a eternidade perdido, sem chance. Mas esse não é o querer de Deus. Deus não quer que você parta daqui para a eternidade perdido, porque a pior viagem que o ser humano faz, toda viagem que o ser humano faz é louvável a ele. Ele se sente feliz, se sente alegre porque vai viajar. Agora, no dia que o ser humano parte para a eternidade perdido, é uma derrota na vida dele. Ele não tem prazer, ele não tem alegria, porque é um caminho sem volta. Para onde ele vai, não tem retorno. Ele vai deixando parente, aderente com saudade dele, e assim sucessivamente, um chorando, outro se acabando, porque não sabe para onde o seu próximo vai. Se ele soubesse para onde o seu próximo vai incrédulo, ele ficava todo arrepiado, tremendo de medo, dizendo amanhã ou depois é minha vez, e assim sucessivamente. Aquele rico avarente, quando partiu para a eternidade perdido, e assim sucessivamente, o pior desgosto da vida dele não foi chegar no cimo do inferno perdido, não. A pior decepção dele é que ele ficou lá aguardando painho, aguardando manhinho, aguardando mulher, filho, e assim sucessivamente se tinha. Ele ficou aguardando porque ele sabia que todos comiam da mesma comida que ele comia espiritualmente. Ele vivia no mesmo caminho a qual ele andava, e assim sucessivamente. A maior decepção era um dia ele recepcionar o pai dele na entrada do inferno. A pior decepção dele era ele recepcionar a manhinha chegando naquele dia. Meu nobre, que Deus abençoe, estamos aqui, glória a Deus. A maior vergonha daquele rico era um dia, se ele tinha filho ou filha, recepcionar os seus filhos no inferno. Isso é triste. Passa esse recado para você, mas é a verdade. Você pode até não gostar, mas eu não posso fazer nada. Eu tenho que lhe avisar e dizer para você que o inferno, ele aguarda todo aquele que despreza os estatutos de Deus e não quer saber da palavra do Senhor. Isso é duro saber. Você nasceu bebê, foi criança, foi adolescente, foi jovem, chegou na altura que se encontra. Alguns já estão velhos como eu, cabelo branco, os dentes completos na boca, não existe mais. Alguns já caíram. O tempo está chegando. Amanhã ou depois se aproxima.
E já imaginou se você estiver caminhando para o inferno? Por isso a palavra de Deus diz: desperta tu que dorme. Desperta tu que dorme. Neste mundo, a qual a Bíblia diz que ele jaze no maligno. Desperta tu que dorme. Que Jesus, ele ainda se encontra de braços abertos, não pregado numa cruz, mas segundo a palavra, dizendo a você: vinde a mim, todos vós que estáis cansado e supercarregado. Que o homem ele se encontra supercarregado de pecado, e assim sucessivamente. O homem está cheio, lotado, porque cada dia o mundo é como uma rede de esgoto. Toda hora o esgoto está passando e alimentando aquele canal. O esgoto é uma central. Ele recebe as descargas de todas as casas. Um momento está vazio, outra hora está cheio, e assim sucessivamente está entupido. Da mesma forma é o mundo. Hoje está vazio uma cidade, quando é amanhã ou depois, ela promove um centro de prostituição, promove o mundo da idolatria. Isso é o esgoto espiritual falando, que leva o homem diante de Deus, e assim sucessivamente. O mundo ele é um canal de esgoto. Por isso a palavra de Deus diz: desperta tu que dorme entre os mortos, porque este mundo ele jaze no maligno. E se o mundo jaze no maligno, quem é você naquele grande dia para se justificar diante de Deus? Só quem pode justificar o homem diante de Deus é a sua santa e maravilhosa palavra, através de um grande advogado, a qual se constituiu em prol da humanidade, para que você tenha o poder e autonomia de constituir ele como único e suficiente Salvador da sua alma. Louvado seja o nome do Senhor, e assim sucessivamente. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dizer: irmão, eu tenho vontade de aceitar esse evangelho, mas minha família é incrédulo. Olha o nome feio, incrédulo. Se eu aceitar esse evangelho, eles são capazes de me colocar na rua, me botar de casa para fora. A palavra de Deus diz que aquele que não deixa pai, mãe, mulher, menino, por amor de mim e do meu evangelho, não é digno de mim. Diz a palavra de Deus: deixa o homem ir para o seu caminho, homens maléficos seus pensamentos, se converta ao Senhor, que Ele é rico em perdoar. Louvado seja o nome do Senhor. Vou ficando por aqui. Eu quero saber aonde se encontra uma pessoa que tem a coragem e a disposição de aceitar este evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você que isso é uma data divina. Você aceitar os estatutos de Deus na sua vida. Porque se você rejeitar, logo após, logo em breve vai ser lançado o carimbo da besta, aonde você não pode comprar, nem tão pouco vender. É o governo do anticristo, aonde muitos têm calado a boca e tem medo de falar nesse assunto. Quem deveria falar está com medo, estão encolhidos dentro de casa, não toca nesse assunto, porque esse assunto é pesado. Pessoa hoje rejeita o nome de Jesus para não aceitar logo marca de Deus na sua vida, que é o evangelho. Mas quando o governo do anticristo chegar, você não vai comprar,
nem tampouco vender, se não tiver o nome, ou o número, ou a marca da besta no seu sangue, na sua carne, e assim sucessivamente, para você se identificar herdeiro do inferno. É dolorido. Isso é dolorido. Para você se identificar herdeiro do inferno. Não é bom você encarar isso. É melhor encarar o Evangelho e andar com ele em santidade, e um dia andar nesse mundão em uma panela de treva e ter o inferno por herança. Não tem ninguém que Jesus assim o abençoe. Soberano Deus, Criador dos céus e da terra, louvado e exaltado seja teu santo e maravilhoso nome. Muito obrigado, Jesus, por tudo quanto o Senhor tem nos concedido. E então eu te louvo, já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém.